Oi, gente, bom dia. Quer dizer, boa tarde já, né? Já passamos do meio-dia aí. Vamos chegando. Mandem aí os seus aviãozinhos. Vamos chamando todo mundo para essa live. Deixa eu arrumar aqui. O tema de hoje é sobre dobra terapia. Oi, Renata, seja bem-vinda. Dobra terapia. Eu vou colocar aqui, vou fixar o tema. Chamem todo mundo, deixa eu dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Fixar comentário. Oi, Rê, seja bem-vinda, tudo bem? Tati Colmeias. Vamos lá, todo mundo entrando. Bom, gente, mandem aí o aviãozinho para todas as mães, todas as mulheres, todo mundo que vocês acham que esse tema pode interessar. Acho que existe uma curiosidade, né, sobre o que é dobra terapia. Por que eu tô aqui hoje? Olá, tudo bem? Na semana passada eu publiquei aqui nos stories. Dani, tudo bom? Eu publiquei aqui nos stories uma imagem, na verdade um vídeo dos meus filhos dobrando ali as cuequinhas, meias, calcinhas. E aí eu coloquei nos stories que eu chamo esse momento de dobra terapia. E aí muita gente começou a me perguntar o que era isso, como é que eu fazia, como funcionava e tudo mais. E aí, devido a esse interesse de, né, as pessoas me perguntando, me questionando, eu resolvi fazer essa live para contar um pouquinho como é que funciona, como é que eu faço aqui na minha casa, como é que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Porque é um momento muito gostoso, né, de conexão assim inteira com as crianças. E eu acho que é um momento de desenvolvimento também, né? Então, eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês como é que isso começou, como é que eu faço, como é que a gente pode dar continuidade, como é que vocês podem fazer aí na casa de vocês. A ideia é que eu conte tudo isso, mas vocês também podem colocar aqui as perguntas, colocar as dúvidas, porque na verdade é um bate-papo, né? Então, vocês podem colocar aqui as dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto e eu vou responder ao longo da live, ok? Então, vamos lá. Antes que eu me esqueça também, eu recentemente fiz um e-book com dicas de organização para mães, né? Como que a gente mantém uma casa organizada mesmo com a chegada dos filhos. Então, para quem quiser, entra lá na minha bio e baixa o e-book, né? Que vai estar lá disponível. Ainda está gratuito, né? Então é a oportunidade de vocês baixarem o e-book e aí depois me contem aqui. Lá tem muitas dicas, muitas informações interessantes para todas as mães que querem ter uma casa organizada com os filhos, tá? Como tem gente nova por aqui, eu queria me apresentar. Meu nome é Rosângela Jacomin, eu sou personal organizer, sou especialista em organização infantil e organização para mães. Eu sou casada, tenho 2 filhos, a Luísa e o Davi. E é por eles, né, na verdade, que eu fiz uma mudança de carreira no ano passado. Antes de ser PO, eu trabalhava no mundo corporativo, eu era da área de tecnologia, trabalhava numa grande empresa do varejo. E aí, o ano passado, eu resolvi mudar. Eu sempre tive a organização assim, correndo nas veias, né? E isso sempre foi algo muito natural para mim. E eu percebi que as pessoas começavam a chegar em casa e me falar: nossa, você sempre foi uma pessoa organizada, como é que você dá conta com 2 filhos e tudo mais? E aí eu descobri que isso, é claro que foi um processo, mas eu descobri que isso é uma missão na minha vida.
e eu fiz uma certificação e resolvi ensinar as mães e mulheres a se tornarem pessoas mais organizadas, a terem as suas vidas transformadas através da organização, e conseguirem, né, terem mais tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família, né, para si mesma, porque é tão importante o tempo pra gente, né? E o tempo, assim, todo mundo tem 24 horas, mas se a gente não souber aproveitar o tempo, ele se torna muito escasso. E aí fica difícil, o dia acaba e a gente se vê atropelada, não conseguiu fazer o que tinha que ser feito, enfim. Então, assim, por isso que é importante a gente trabalhar essa questão da organização. Hoje, no meu trabalho de organização, além das organizações, né, organização residencial, eu também realizo consultorias, tanto consultoria presencial quanto consultoria online. Então, eu atendo pessoas do Brasil todo. E aí, nesse trabalho, é um trabalho muito personalizado. Eu consigo entender ali a necessidade daquela mãe, daquela família, entender como funciona a rotina com os filhos, se tem ou não uma rotina, muitas vezes não tem, introduzir ali uma rotina, e aí ensinar os conceitos de organização, dobras, eventualmente onde colocar cada coisa em seu lugar, de que forma, como que a gente faz o descarte, como que a gente prepara o ambiente e tudo mais. Então é um processo e é uma consultoria totalmente personalizada, dependendo de cada caso, né? Então, para quem tiver interesse, me mandem um direct aí, me mandem uma mensagem, porque é algo que a gente pode, que realmente transforma, né? Eu já fiz isso para muitas pessoas e o feedback é sempre muito positivo. Manuela, seja bem-vinda. Então, assim, entrando no assunto, né, da dobra terapia, para quem não sabe o que o nome já é bastante... Ai, tô adorando esses coraçõezinhos aqui, obrigada. O nome já é bastante sugestivo em relação à dobra terapia, mas eu quero contar um pouquinho como é que eu cheguei nesse nome e de onde ele surgiu, né? Eu não tenho uma pessoa que me ajuda aqui todos os dias, tá? Eu tenho uma pessoa que me ajuda 2 vezes na semana. E o restante... Oi, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. E aí, o restante dos dias, eu tenho que fazer algumas atividades de casa. E eu sou uma pessoa bastante organizada, né? Deu pra perceber. Gosto das coisas tudo no lugar. Gosto que as coisas estejam visíveis. E essas atividades atividades principalmente para lidar com as roupas, né? Eu precisava fazer ali pelo menos 2, 3 vezes por semana, recolher roupa, pendurar, enfim, rotina de mãe, de dona de casa, que acho que a maioria de vocês fazem por aqui. Só que o que aconteceu? Eu comecei a perceber que esse tempo que eu estava fazendo era um tempo que era um tempo precioso, que eu poderia estar ali com os meus filhos. Então, eu resolvi otimizar um pouco esse trabalho, né? O que eu faço? Eu tenho algumas peças que eu recolho e vão direto para a gaveta. Então, toalhas, calcinhas, meias, cuecas, essas coisas eu não passo. Então, eles vão direto para a gaveta e aí, no momento que eu tava recolhendo essas roupas, algumas coisas eu já separo pra passar e a outras eu tinha que dobrar. E aí, o que eu comecei a perceber, né? Que os meus filhos, eles têm uma rotina. Depois do jantar, eles tomam banho e depois eles têm um momento ali de televisão, né? Onde eles relaxam um pouco, ficam mais tranquilos. Então, o que aconteceu? Eu comecei a usar esse momento para dobrar as roupas, dobrar as roupas que precisavam ir para a gaveta. As crianças, eles estão na primeira infância, então eu entendo que eles aprendem muito com os nossos exemplos, né? O que a gente transmite para eles. E aí eu comecei a fazer isso de uma forma muito despretensiosa.
né? O que eu fazia? Recolhia ali as coisas do varal, separava o que tinha que dobrar e o que tinha que passar, levava todas essas coisas que tinham que ser dobradas para a sala, onde eles estavam, no ambiente ali que eles estavam, e ali eu começava a fazer as dobras. Aí o que aconteceu? Fiz isso de uma forma super despretensiosa, só colocava ali e começava a dobrar. E aí o que aconteceu? Eu percebi que as crianças começaram a se interessar por aquilo. E começaram a me perguntar: mamãe, posso ajudar? O que você está fazendo? Começaram a ser ali uma curiosidade natural de qualquer criança, né? Você está fazendo uma atividade ali. E as crianças, a gente às vezes subestima, né? Essa capacidade de ajuda que as crianças têm. Às vezes a gente subestima e acha que não é possível. Mas as crianças, elas têm sim essa capacidade de nos ajudar. Às vezes a gente não tem paciência para ensinar, isso é um outro capítulo. Mas elas, de uma certa forma, isso gera uma curiosidade. E eu falei, ok, vocês podem me ajudar. E aí, de que forma que elas poderiam me ajudar, né? Pensei ali, bom, eu tenho um monte de roupa aqui para ser dobrada, né? Calcinhas, cuecas, meias. E aí eu falei, não, vamos fazer isso de uma forma mais lúdica, vamos separar, vamos ver quem sabe quais são as cuecas do papai, as cuecas do Davi, as calcinhas da mamãe, as calcinhas da Luísa. E dessa forma a gente foi separando, a gente foi categorizando as peças, e um dia a gente categorizou, no outro dia eu ensinei, eles já começaram ali a se interessar mais, então eu ensinei a fazer uma dobra. Olha, vamos lá, pega uma cuequinha do Davi, eu vou pegar outra e eu vou vamos tentar fazer juntos. E assim foi indo. E o que acontece? Nesse momento que eu tô ali com eles, percebam que a televisão ela não foi desligada, ela continuou ligada. Por quê? Porque era o momento deles. Eu não queria atrapalhar o momento deles. O que aconteceu foi que aquela atividade que eu estava desenvolvendo ali, era uma atividade que estava despertando um interesse. Então, eles naturalmente, às vezes, deixam a TV de lado e participam ali um momento dessa atividade. Então, o que aconteceu? E nesse momento, eu também introduzo vários assuntos com eles. Eu começo a perguntar como é que foi o dia, eu começo a interagir de repente com algum programa que eles estão assistindo, puxar uma conversa, começo a ensinar, a falar sobre os benefícios. Oi, Mônica, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Todo mundo, tô adorando aqui esses coraçõezinhos. Então, o que acontece? Nesse momento, eu começo assim a criar realmente um momento de conexão com as crianças. E, além dessas perguntas no dia a dia, eu estimulo também questões de coordenação motora fina, habilidades ali de identificar cores, contar as peças. Então, são formas divertidas que eu tenho de fazer aquele momento mais tranquilo, mais prazeroso, de uma forma que eles nem percebam que eles estão fazendo alguma atividade que é uma tarefa, digamos assim. Por quê? Porque eles são crianças, são pequenos, assim, não adianta eu falar para eles que eles precisam fazer aquilo, porque tudo que é imposto na vida da gente não é legal, né? É uma coisa bem complicada, ninguém gosta, imagine as crianças, elas também não gostam. E eu acredito muito que eles precisam fazer algo por querer e não porque a gente obriga eles a fazerem. Não é isso. Porque assim, tudo que eles fazem por querer é muito mais interiorizado, né? É muito mais prazeroso. Porque quando você obriga a pessoa a fazer alguma coisa, ela vai fazer ali por mera necessidade. Mas não vai ser algo que depois ela vai dar continuidade naquilo, tá? Gente, se tiver alguma pergunta, coloquem aqui que daqui a pouco eu já respondo, tá bom? Tem uma pessoa aqui que quer entrar na live. Deixa eu ver aqui. Às vezes a pessoa aperta sem querer, eu vou tentar chamar pra ver se quer entrar, fazer algum comentário, tá bom? Peraí.
Solange, seja Rejane, acho que não. Às vezes as pessoas pedem aqui para entrar, mas na verdade não. Bom, ok, a gente continua aqui, tá bom? Qualquer coisa, coloquem as dúvidas e os comentários que eu já respondo. Bom, eu estava falando dessa questão, né? Desse momento de conexão, de respeitar ali a rotina dele. Oi, Lia. Ah, então, eu estou tentando conectar. Você pediu para participar? Pode sim, não tem problema. Eu só estou tentando conectar aqui, mas acho que não está chamando. Tá bom? A hora que você conectar, fica tranquila, só adicionar. Deixa eu ver. Ah, não, foi. Tá bom. Já tá ok, né? Tudo bem, então. Vamos continuar aqui. Ok. Então, me perdi aqui onde que eu tava falando. Ah, eu tava falando dessa questão, né? De respeitar a rotina, que em nenhum momento a TV foi desligada. É... ok, tudo bem. Então, que em nenhum momento a TV foi desligada, que as coisas aconteceram naturalmente, porque eu acredito que é assim que tem que ser. As coisas precisam acontecer naturalmente. Como eles são pequenos, eles aprendem com nossos exemplos. Então, a partir do momento que eles me viram naquela situação de estar dobrando as coisas ali, de estar colocando depois nas gavetas e tudo mais, eles se interessaram. E à medida que eles se interessaram, eu já fui fazendo ali uma catequese também, né? De ensinando, de conscientizando a respeito daquilo, de que as coisas não vão parar na nossa gaveta como num passe de mágica, né? A gente não tem uma fada madrinha aqui que tem uma varinha de condão e as coisas vão para a gaveta sozinhas. Não, elas precisam que alguém vá lá e coloque isso na gaveta. E além disso, é importante a gente dizer para os nossos filhos, ensinar essas questões para os nossos filhos, porque a partir do momento que eles nos ajudam, eles terão mais tempo com a gente vai ter mais tempo para eles e eles terão mais tempo para a gente. Porque, no fundo, o que a criança precisa é de carinho, é de conexão, é de brincadeira, enfim, é de tudo isso. Então, nesse momento que a gente estava fazendo as dobras, criou-se essa conexão, na verdade, porque é uma atividade que eu faço semanalmente com eles, até 2, 3 vezes por semana, dependendo do volume ali de roupas. Então, o que acontece? À medida que eu fui fazendo isso, eu vou criando essa conexão. Cada semana, cada dia, eu abordo um assunto diferente, eu trago de uma forma diferente. E aí, esse trabalho começou a fluir e eu comecei a fazer isso com mais constância, percebendo o envolvimento deles em relação a isso. Eu não sei aqui quem já fez terapia e como que funciona, né? Vocês sabem como funciona essa questão da terapia? O que acontece? A terapia ou psicoterapia, eu não sou psicóloga, mas tem várias denominações em relação a isso, elas se referem a um tratamento que busca amenizar problemas, né? Um tratamento que promove saúde, promove autonomia, bem-estar, né, para o paciente, por meio de atividades terapêuticas específicas e individuais. Quando a gente procura uma terapia, cada pessoa tem o seu momento, né, para procurar essa terapia. São vários casos e tudo mais. São porque às vezes você não está conseguindo resolver determinado assunto sozinho, e aí você busca de fato uma terapia, ou às vezes você quer dividir um assunto com alguém, trocar opinião e tudo mais. E aí eu não sei se vocês já ouviram dizer aquela expressão, né? Ah, você está estressado, então vai pescar. Eu costumo mudar um pouquinho aqui. Você está estressado, vai dobrar. Por quê? Porque é uma forma também de você estar concentrado ali,
naquela atividade e, de uma certa forma, a sua mente começa a ficar mais tranquila. Então, existem vários tipos de terapia. E para quem já fez terapia, é um trabalho muito de autoconhecimento, né? É um trabalho de controle emocional, interno. Você vai interiorizando algumas coisas. E aí, pensando em tudo isso, é por isso que eu chamei esse momento de conexão com as crianças de dobra terapia. Por quê? Porque, na verdade, além de ser um momento de conexão, eu trabalho muitas coisas com eles, né? Não é só uma questão de dobras. Eu trabalho concentração, porque eles precisam estar ali, né, concentrados naquela atividade. Eu trabalho coordenação motora fina. Eu trabalho a questão de você, sei lá, identificar cores, contagem das peças. Então, tudo ali vai se tornando um momento prazeroso e aí é um momento de bem-estar. Por isso que eu coloquei esse nome de dobra terapia. Aí, essa atividade acaba sendo realizada, então, dessa forma, né? Dessa forma prazerosa. Mas tudo isso é perfeito? Tudo isso ocorre, assim, todo dia ocorre de uma forma perfeita? Todo dia eles querem ajudar? É claro que não, né, gente? Afinal, a gente está falando de crianças. Nem a gente todo dia quer fazer a mesma coisa, nem a gente tem, às vezes, a mesma disponibilidade. Entretanto, nós somos adultos e tem algumas atividades que a gente não tem muita escolha, a gente precisa fazer. Mas, se tratando de criança, é importante a gente respeitar o momento deles. Então, vão ter momentos em que eles não querem fazer. E tudo bem, a gente precisa respeitar esse momento. Entretanto, naqueles outros momentos em que eles querem fazer, é importante que vocês conversem com eles sobre isso, conversem com eles sobre a importância deles realizarem aquela tarefa. Então, hoje, quando os meus filhos, eles não querem fazer essa atividade de dobra, não tem problema. Eu continuo fazendo na frente deles, naquele jeito que eu falei para vocês. Coloco lá no chão, estendo um lençol, coloco em cima do tapete e vou dobrando as peças. Só que eu já fiz um combinado que no dia em que eles não querem nem separar, porque às vezes eu também falo, olha, ok, não tem problema que vocês não querem dobrar, mas vamos ajudar aqui a mamãe separar? Cada um separa as suas peças? E já tá bom, eu já fico feliz com essa separação. E tem dia que eles não querem nem fazer isso, eles querem continuar assistindo televisão. Ok, não tem problema, tudo bem. O que eu faço nesse dia? Eu apenas combino com eles. Nesse dia, eu dobro, vou dobrar as peças de todo mundo, mas a ida para a gaveta, né, o colocar na gaveta, cada um faz o seu. Não tem jeito. Cada um vai fazer o seu. E é muito bonitinho. Olá, Carol, tudo bem? E é muito bonitinho como isso já tá para eles como uma tarefa ali, uma rotina. Eles já interiorizaram aquela situação. Então, eu já deixo separado as meias, as calcinhas, as cuequinhas, e depois eles guardam isso na gaveta deles. E aí eles já entenderam o benefício disso. Agora, isso foi da noite para o dia? Não, não foi da noite para o dia. Foi um processo construído. Assim como a gente também não consegue fazer com que um hábito, né? Porque isso acabou se tornando um hábito aqui em casa, mas a gente não consegue fazer com que um hábito ele seja, né? A gente consiga fazer ele de uma forma constante, sem que a gente faça várias vezes. Então eu treinei, houve um treino. Isso já tem algum tempinho que está acontecendo, por isso que hoje eles conseguem guardar as pecinhas deles ali, cada um na sua gaveta. É claro que também teve um outro trabalho de especificar uma gaveta, especificar um cantinho, contar para eles onde é que é esse cantinho, né? Introduzir eles nesse processo, né? Então, é realmente um processo construído. E aí, uma vez que eles fazem esse trabalho, isso já me ajuda demais, gente. Já me ajuda, já é um tempo que eu vou conseguir ganhar com eles. Eu não vou perder esse tempo, eu vou ganhar esse tempo.
né? Então, mesmo quando eu estou ali fazendo sozinha, também é um momento de conversa, também é um momento lúdico, né? E eles estão enxergando aquela atividade, eles estão enxergando que aquilo é algo que é necessário fazer, né? Porque senão a gaveta, numa próxima vez que eles vão procurar uma meia, por exemplo, vai estar tudo bagunçado, ele não vai conseguir encontrar. Então hoje já está ali, já está muito natural, né? Existem estudos que para que a gente realmente torne algo uma rotina, a gente precisa de treino, a gente precisa de pelo menos 21 dias fazendo aquilo constantemente. É claro que para algumas pessoas precisa de mais e outras pessoas menos, mas o fato é, precisa de constância. E a gente como mãe, né, como pai, a gente precisa estar disposto a ajudá-los, né, nesse processo. A gente tem que ter paciência, a gente tem que respeitar os limites da criança, a gente não pode sair impondo esse tipo de atividade. Precisa ser uma coisa muito tranquila, né? Precisa ser uma coisa em que a criança veja, além de ver benefício, ela precisa ver prazer naquilo também, senão ela não vai te ajudar, tá? E aí, gente, coloquem aqui os comentários, caso vocês tenham algumas dúvidas. Eu fiz uma enquete não, abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram a respeito do tema da live. E aí eu recebi algumas perguntas. Eu quero aproveitar esse momento aqui para responder essas perguntas. Eu tenho uma colinha aqui, gente, ó, uma pessoa organizada, tem as coisas aqui anotadas. Então eu vou ler aqui uma pergunta que veio aqui do Instagram, tá? Se vocês tiverem outras perguntas, coloquem aqui também, que daí eu já respondo. Me perguntaram assim, com quantos anos eu posso começar a aplicar essa técnica? Como eu falei, assim, é uma técnica que eu criei aqui em casa. E os meus filhos, eles são pequenos. O Davi acabou de fazer 7, a Luísa tem 3. E há pelo menos uns 3 anos eu já faço isso. Né? De recolher as roupas, de colocar ali de uma forma visível para eles, de fazer esse processo juntos. Depois de algum tempo, eles começaram a se interessar e fazer junto comigo. No começo não era assim. Então, assim, não existe uma idade específica, né? Você precisa começar e precisa começar a sentir ali a criança, começar a sentir o envolvimento, quanto que ela se interessa por fazer aquilo, tá? Como eu falei antes, não pode também ser uma coisa imposta, tem que ser uma coisa que aos poucos ela vai adquirindo, vai entendendo e vai fazendo, tá bom? É como eu falei, é como terapia. Se algum terapeuta, se algum psicólogo falar, você precisa vir aqui, provavelmente você vai criar, né, uma resistência ali e não vai ir. Agora, se for uma coisa que você consegue entender o benefício, você vai fazer cada dia mais, tá? Uma outra pergunta que me fizeram aqui. O que eu faço quando eles não querem fazer? Eu já acabei comentando aqui um pouco sobre isso, mas assim, eu acredito que as coisas precisam acontecer através do respeito mútuo. Vai existir dias em que eles não querem fazer, eles não querem participar, né? Eles não vão querer ali ajudar a dobrar. Então, ok, você vai precisar respeitar esses momentos. Só que aí vai necessitar ter aquele trabalho que você vai desenvolvendo com eles de conscientização, né? Do porquê você está fazendo aquilo, qual a necessidade, qual o objetivo, o que ele vai colher como resultado depois, né? E aí, com isso, você vai fazendo também os combinados. Oi, Cris, seja bem-vinda aqui. Então, com isso, você vai fazendo também depois os combinados com ele, como eu faço aqui em casa. Tem dias em que eles não querem dobrar. E aí, ok, eu deixo eles sem dobrar, mas depois cada um guarda as suas peças. A Mônica tá me perguntando aqui, se depois de dobrar, ficar mal dobrado, mal guardado, você arruma ou deixa eles colocarem? Mônica, acho que você tá vendo aqui a minha listinha, tá bom? Só vou te falar isso. Na verdade, é a próxima pergunta aqui, que é, e se dobrarem errado, né?
tudo bem, gente. Dobrou errado, dobrou errado. Não tem problema. Nesse momento, ai, querida, que delícia. Esses coraçõezinhos. Dobrou errado, tudo bem. A gente precisa também, enquanto mãe, setar um pouco das expectativas. Porque a gente, às vezes, coloca uma régua muito alta e esquece que eles são somente crianças. Eles estão aprendendo. Aliás, ninguém vai fazer como você, né? Assim, se você quer do seu jeito, faça você mesmo. Agora, enquanto criança, a gente precisa respeitar, a gente precisa entender que qual é o objetivo daquela atividade. É um objetivo de construção, você está ensinando. Então, se eles dobrarem do jeito deles, tudo bem, vai ficar do jeito deles. Eles vão colocar da gaveta do jeito deles. Você não pode ir lá e refazer. Exceto se tiver muito, assim, só aquele bolinho de coisa que você vê que não vai caber no espaço, né? Ou que vai ficar muito ruim ali, você tenta não falar que está errado. Porque quando você fala que está errado, você também desestimula. Mas aí você pode falar, olha, vamos dobrar de outro jeito aqui? O que você acha dessa forma? Né? Então, são formas que você tem de demonstrar para a criança que algo está diferente. Então, você também pode fazer de um jeito e mostrar para a criança, olha o jeito que a mamãe fez e olha o jeito que você fez. Qual você acha que está melhor? Faça com que ele perceba que pode melhorar, entendeu? Então, assim, você não pode também sair criticando. Não, às vezes a gente precisa aceitar. Eu estou ensinando meu filho a arrumar a cama, né? Então, esse processo acontece nos finais de semana, porque durante a semana ainda é bastante corrido e ainda ele não dá conta de arrumar a cama. Ele já dobra o pijama, mas a cama eu ainda arrumo. Enquanto ele está se vestindo, eu arrumo a cama dele. E aí, o que acontece? Nos finais de semana eu estou ensinando ele esse processo de arrumar a cama. E às vezes ele arruma do jeitinho dele, né? O lençol meio torto, assim, não é do jeito que eu vou arrumar. Claro que não é. Mas eu deixo. Propositalmente eu deixo, tá? Eventualmente eu falo, olha, filho, aqui você pode enfiar aqui por debaixo do colchão, essa parte do lençol, porque eu acho que vai ficar melhor, né? Mas assim, é um processo que eu tô construindo, tá? Então, setar as nossas expectativas em relação a isso é bem importante, né? A gente, assim como às vezes a gente também espera muito de outras pessoas, né? De pessoas que nos ajudam, que não fazem igual a gente faz. Se a gente também não tiver um trabalho de ensinar, de ter paciência, né? De se colocar no lugar do outro, também fica bastante complicado, né? Então é por isso que a paciência, a persistência e o respeito, nesse caso, eles são fundamentais, tá? Uma outra dúvida. Como aplicar essa técnica com crianças maiores, né? Porque aqui eu estava falando bastante de crianças pequenas, na primeira infância ali, até, sei lá, 7, 8 anos, onde a gente tem esse tratamento lúdico e tudo mais. Acima de 8 anos, se eles não começaram esse processo agora, nessa primeira infância, provavelmente vai ser um pouquinho mais difícil, mais trabalhoso introduzir. É impossível? Não, não é impossível. Não acho. Nada é impossível, né? Eu acho que sempre é possível a gente estar introduzindo novos conceitos, novos ensinamentos e fazendo com que as crianças nos ajudem. O que acontece é que talvez você vai ter um pouquinho mais de trabalho e aí vai ter que ter um pouquinho também mais de paciência. E aí, como é que você começa? Começa com uma conversa. Porque a criança, a partir dessa idade, né, acima de 8 anos, ela já entende muito bem. E tem rotinas dentro da casa que ela também pode e deve participar. Então, por exemplo, essa rotina de retirar uma roupa do varal e dobrar posteriormente pode ser uma tarefa para a criança. Não precisa ser algo que ela vai estar ali te ajudando por livre e espontânea vontade. É claro que precisa ter a vontade, né? Isso é óbvio, mas também pode ser algo que vai fazer parte das tarefas de responsabilidade dela. Porque daí a gente começa já a falar de um outro nível, a gente começa a falar de um nível de responsabilidade.
Porque dentro de uma casa, dentro de uma família, existem papéis e responsabilidades, tanto dos pais quanto das crianças, né? Eu entendo que é assim, eu leio muito a respeito disso. E assim, as crianças precisam adquirir essa responsabilidade para que elas consigam também se desenvolver, né? Elas se desenvolvem, saber ter discernimento, saber ter responsabilidade em relação às suas próprias coisas, ter responsabilidade em relação aos seus horários, aos seus estudos. E são pequenas tarefas que você vai introduzindo também ao longo do dia, né? Tarefas domésticas que vão ensinando essa questão de responsabilidade para as crianças. Então, tem que começar assim com uma conversa, tem que começar com uma explicação do motivo disso, e pode fazer parte pode fazer parte ali da tarefa diária mesmo, né, dela, né, da responsabilidade diária dela, tá? Então, assim, aos poucos, pode ser que dê mais trabalho nessa conversa, até você chegar no momento dela entender, né, dela entender os motivos pela qual ela tá fazendo aquilo, mas vai chegar, isso eu tenho certeza. Deixa eu ver aqui. A questão da premiação, né? A Mônica tá me perguntando. Não é legal premiar quando a criança faz algo? Acho legal, Mônica, mas assim, a premiação, ela não pode ser todas as vezes premiação, sabe? Acho que enquanto um incentivo ali inicial, até pode ser. Mas a premiação, imagine que são tarefas que a criança tem que cumprir todos os dias. Todos os dias não, mas pelo menos essa questão da dobra, vamos ser mais específicos. Essa questão da dobra, se ela tem que dobrar as calcinhas dela para colocar na gaveta, uma criança maior. Se você, toda vez, toda semana que ela fizer isso, você premia com alguma coisa, sei lá, seja com chocolate, algum dinheiro, não sei, alguma coisa assim, né? Alguma coisa que ela queira, então ela fica condicionada a essa troca, né? Então, assim, no começo pode ser interessante para um incentivo. Agora, essa premiação ser constante, eu não acho legal, tá? Eu acho que a gente precisa fazer com que a criança entenda o benefício de fazer aquilo, né? Porque assim, se ela colaborar, se ela colocar as coisas na gaveta, depois ela vai ter uma tarefa que é arrumar o material da escola, por exemplo, o uniforme. Quando ela abre a gaveta e já vê tudo ali, fica muito mais fácil. Então, ela começa a perceber o benefício dela ter feito uma tarefa anterior, né? Por exemplo, se ela faz alguma atividade de balé, por exemplo, ela saber onde estão as coisinhas dela, saber que o material de balé que ela vai precisar, a roupa do balé que ela vai precisar, já vai estar ali sempre naquele local, e saber que não existe